A paz do Senhor a todos que estão. Creio que vai melhorar o sinal para quem está nos assistindo pelo Instagram. A mensagem do Senhor para os nossos corações hoje. Nós não devemos vencer, não são as outras pessoas, mas sim os nossos próprios limites. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida. E hoje nós estaremos vendo Levítico, capítulo 8. Nós observamos que os livros, eles trazem os livros da Palavra de Deus, no caso aqui, o Pentateuco. Números faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Eles trazem mensagens de Deus para o povo de Israel, orientando o povo de Israel de como eles deveriam proceder durante a sua peregrinação em direção à terra prometida. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e diz-lhes: quando acenderes as lâmpadas, 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço da frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as flores era ela de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo... Aqueles primeiros versículos nós estamos vendo aquelas orientações que nós já vimos nos livros anteriores, de que Deus orientando Moisés de como deveria ser o candelabro. Aqui nós vemos uma repetição daquelas orientações que o Senhor havia dado a Moisés sobre o candelabro. O candelabro era onde se acendia as lâmpadas diante do Senhor, ali no lugar santo deveria ficar o candelabro com os seus pavis, o seu azeite, para acender as lâmpadas que deveria estar acesa constantemente diante do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas no meio dos filhos de Israel e os purifica. Nós vimos no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, e também nos livros anteriores, Deus ordenando Moisés a levantar dos levitas os sacerdotes, o sacerdote e o sumo sacerdote. Agora Deus pedindo que Moisés purifica os demais levitas para a obra, a serviço do templo, da casa do Senhor. E assim lhes farás para purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e purificarão. Então todos os levitas deveriam ter todos os seus pelos do corpo raspado, e eles deveriam ser purificados, aspergindo a água. O sacerdote teria que ser lavado mesmo. Aqui seria a aspersão da água, da purificação. E as roupas dos levitas também deveriam ser purificadas. Então, eles lavariam as vestes, para que as vestes dos levitas que fossem servir a casa do Senhor estivessem purificadas. Então tomará um novilho com a sua oferta de alimentos, de flor de farinha amassado com azeite, e tomarás tu outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação, os filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Aqui está falando sobre o novilho, que deveria tomar também para expiação dos pecados dos levitas. E também os alimentos, como a farinha, a flor de farinha amassada com azeite, para também oferecer como oferta ao Senhor. E eles deveriam juntar toda a congregação de Israel para que pudesse colocar a mão sobre a cabeça dos levitas. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e já juntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida. Lembra daquela oferta movida de manjares que Arão oferecia
a Deus que era trazido pelo povo, agora é o povo colocando a mão sobre a cabeça dos levitas, e como se estivesse sendo ofertados os levitas ao Senhor, como oferta movida diante do Senhor. E os levitas colocarão suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, e Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servir o ministério do Senhor. Quais seriam os serviços desses levitas? Eles ficariam à porta da congregação, eles ficariam para limpar o pátio, o átrio, para ajudar em todos os serviços que fossem determinados por Arão. Seriam auxiliares nos serviços sacerdotais. Hoje comparados aos diáconos, que ficam sempre a serviço da casa do Senhor. E porá os levitas perante o povo, e os levitas colocarão suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrificar um para expiação do pecado e o outro para o holocausto do Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Então seriam feitas ofertas de holocausto ao Senhor com os novilhos, e o outro para a expiação do pecado, tal qual nós já falamos também que era feito, né? O novilho, ele era imolado, o sangue dele era colhido na bacia, e o sumo sacerdote pegava o sangue e com a ponta do dedo colocava nas pontas do altar, e era derramado o sangue do novilho na base do altar, e assim era ofertado ao Senhor um sacrifício de holocausto, queimava-se totalmente o novilho como oferta de holocausto ao Senhor. E porás os levitas perante Arão e perante seus filhos, e os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Lembra que nós falamos também que o Senhor havia chamado os levitas, separado os levitas para substituir os primogênitos, porque quem era chamado para servir ao Senhor eram os primogênitos de cada casa do povo de Israel. Agora o Senhor havia ordenado a Moisés que separassem os levitas para o serviço da casa ao Senhor. Então os primogênitos foram substituídos pelos levitas. E aqui o Senhor fala que esses levitas, eles eram para o serviço da tenda da congregação, e eles deveriam ser purificados, porquanto eles entre os filhos de Israel me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre, ou seja, de todos os primogênitos, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens, entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar do primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e os seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Os levitas então eram povo separado por Deus para servir na tenda da congregação, para orar pelo povo de Israel, para ficar a serviço de Deus, para que não houvesse então para o povo de Israel que nenhuma praga se chegasse, porque eles deveriam cumprir o ministério diante de Deus, a serviço do povo de Israel. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavavam as suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercer o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os filhos de Arão, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas, da idade de 20
5 anos para cima entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço desse ministério e nunca mais servirão. Então, Deus também está determinando o tempo de serviço dos levitas para a tenda da congregação. Eles iniciariam o trabalho a partir dos 25 anos e ficariam até os 50 anos. Seriam os 25 anos a serviço da casa do Senhor. Porém, o Senhor fala, porém, os seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farão os levitas quanto aos seus deveres. O Senhor está falando aqui que quando chegarem aos 50 anos, eles não iriam exercerão o ministério junto à tenda da congregação, mas eles poderiam continuar servindo a congregação, porém com seus irmãos servirão na tenda, ou seja, aqueles que completassem 50 anos poderiam continuar servindo aos outros levitas na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, no sentido de guardar a tenda da congregação, ficarem a serviço da guarda da tenda da congregação. Mas o ministério não mais exercerão, porque o ministério seria exercido pelos levitas entre 25 e 50 anos. Assim fará os levitas quanto aos seus deveres. Hoje nós erroneamente chamamos os levitas como se fossem aqueles que ficam só para louvar ao Senhor. Mas os levitas aqui, eles tinham muito mais funções do que simplesmente de louvor ao Senhor. Eles deveriam guardar a tenda da congregação, eles deveriam ser elemento sinal, voltou agora. Então, como estávamos falando, o povo de Israel, então, levou os levitas perante o Senhor, juntamente com o sacerdote, o sumo sacerdote, para que eles fossem consagrados, para que eles fossem levados como oferta movida ao Senhor, para que eles estivessem no ministério, junto ao ministério do Senhor. E hoje nós vemos, como estávamos falando, os levitas servindo a casa do Senhor apenas nos louvores. E os levitas, aqui chamado por Deus, era para poder servir ao Senhor em todo o seu ministério diante do Senhor, servindo na tenda da congregação, como guarda, para poder auxiliar os sacerdotes, filhos de Arão, e ao próprio Arão em todos os serviços da tenda da congregação. Devemos ter em mente que o Senhor sempre tem um propósito para cada um de nós. Deus tinha um propósito para os levitas, os descendentes de Levi, os gersonitas, meraritas e os coatitas. Inclusive Arão e Moisés eram da família dos coatitas, vindo de Coate. E eles, cada um deles tinha sua função. E Deus tem uma função, um propósito para a sua vida e para cada um de nós. Que nós recebamos isso no nosso dia a dia e servimos ao Senhor. O meu chamado, o seu chamado, ele é muito específico e Deus tem um chamado para cada um de nós. E você pode pensar, mas eu não estou preparado, eu não tenho condição de fazer nada porque eu não tenho conhecimento, eu nem sei para que eu poderia estar, em que eu poderia estar servindo ao Senhor. Mas o Senhor nos chama e o Senhor nos capacita. Assim nós vimos aqui na palavra do Senhor. O Senhor a todo momento dando a orientação, o que esse povo deveria fazer. Simplesmente basta que você esteja à disposição, a serviço do reino de Deus. O nosso mundo aqui, ele é passageiro. É um mundo terreno, passageiro. Mas Deus nos chama aqui para ser luz nesse mundo, para ser sal nesse mundo, para fazer a diferença. Que a sua passagem aqui por esse mundo possa fazer a diferença na vida de muitos e possa ser a serviço de um reino que Deus já preparou para mim e para você. Amém? Que essa palavra do Senhor possa impactar a sua vida e despertar em você a vocação que há para servir ao Senhor. E servir o Senhor pode ser simplesmente no amor ao próximo, de atender às necessidades daqueles que precisam, de levar uma palavra amiga, de levar uma palavra do Evangelho àqueles que estão perdidos, que vivem nas sombras, na escuridão, na ignorância do conhecimento, que não conhece Deus. Seja para orientar o seu filho, sua filha, no caminho certo que eles devem seguir, orando com eles, levando a palavra, estudando a palavra com eles, meditando na palavra de Deus.
Porque assim diz a palavra de Deus: aquele que medita na palavra de Deus será como árvore plantada à beira do ribeiro, que dará seus frutos no tempo certo. Que você possa dar os frutos para os seus filhos, que você possa dar frutos para a humanidade, que você possa dar frutos a Deus, fazendo aquilo que Deus tem chamado você. Então medite primeiramente na palavra de Deus, e através da meditação Deus vai te mostrar o seu propósito, Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar para que você possa então cumprir o seu propósito aqui na terra e ser luz ao mundo. Jesus nos chama para podermos sermos exemplos, modelos de Cristo aqui nesse mundo. Que nós possamos nos revestir de Cristo e sermos Cristo para a humanidade, ou seja, manifestar a glória de Deus, manifestar o brilho de Jesus, manifestar os valores, virtude, a verdade de Cristo aqui na terra. Amém? Todo aquele que ama Cristo, vive em Cristo, reflete a imagem de Cristo e é exemplo, é modelo como cristão aqui na terra. Vamos orar então? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje, Pai. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres para poder cumprir o seu propósito aqui na terra. Que cada um possa entender o verdadeiro sentido ministerial, Pai. Que o Senhor chama e vocaciona, que o Senhor envia aqui para fazer a diferença nesse mundo. Que cada um de nós possamos ser luz nesse mundo. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que a luz do Espírito Santo ilumine a sua vida, abra o seu entendimento. Que a luz do Espírito Santo te conduza pelos caminhos da justiça, da verdade e do amor de Deus. Que o Espírito Santo esteja constantemente em você, te iluminando e refletindo a imagem de Cristo para o mundo. Que você seja luz. Que Deus Pai derrame a tua graça, a tua bênção sobre a sua vida. E que nesse dia você possa receber do Senhor as bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe as pessoas que estiverem em contato direto com você. Que você possa ser bênçãos. Assim quero o Senhor para a sua vida e para a vida daqueles que estão em sua volta. Sejamos luz nesse mundo. Amém, irmãos? A paz do Senhor, que Deus possa continuar falando ao seu coração. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.